grupo de 3 tamanhos. Temos o tamanho L, o M e o S bem fofinho e temos vários padrões no nosso site em www.ninoca.pt. Em primeiro lugar, esta peça é uma peça dada pela Bruna Lemes, o molde dela e muitos dos padrões foram feitos pela Bruna Lemes. Muito obrigada, Bruna, por esta peça magnífica. Ela ficou assim bem linda. Como podem ver, temos 3 tamanhos para várias utilidades e ela por dentro é toda ampla. Nós usamos o nosso forro a combinar com a parte exterior. Espero que gostem desta aula e venham para a aula comigo. Vamos então agora começar pelos materiais. Esta peça leva pouquinho material, então a que eu vou fazer agora é do tamanho M, então é o molde do nosso M, mas isto é igual, a forma de fazer tanto a L como a S. Eu estruturei com o TNT 100 para dar assim alguma estrutura, no entanto a L também coloco o TNT 100, a S vai ficar um pouco ao vosso critério. Se quiserem que ela fique assim bem rijinha como ficam a M e a L, podem colocar o TNT, por exemplo, se forem para vender ou oferecer o conjunto, os 3, se calhar ficaria melhor. Imaginemos que só vão fazer o tamanho S, esses porta-moedas S. Se quiserem, podem não colocar o TNT. Ela fica mais maleável, no entanto, ela mantém estrutura. Eu esta não coloquei TNT, ok? Mas fica sempre um pouco mais maleável. Quem quer oferecer o conjunto inteiro, se quiser usar o TNT, também na S, para ficar a mesma rigidez de estrutura nos 3 tamanhos, pode colocar. Então, para a nossa peça de hoje, então, precisamos do molde no tecido exterior. Eu estou a utilizar a napa e estruturado com o TNT 100. Uma dica que as meninas me pedem muito, que dizem que ficam, por exemplo, com muita cola na tesoura por causa do TNT, que ele é autocolante, existe uma forma de fazer de forma a que não fique tanta cola na tesoura. E qual é a dica? É vocês, como vem o painel, sempre um bocadinho maior do que o formato do molde, né, por onde têm que cortar, vocês vão colocar o TNT dessa forma, tá bem? Depois, quando vão a cortar pelo molde, já tem um TNT, ou seja, a tesoura não vai ficar em contato com a cola, mas sim com a parte de baixo do TNT e com a napa ou com o exterior que utilizarem na parte de fora. Isso é uma dica que dá muito jeito para não ficarem com a cola, com muita cola na tesoura. Então, vamos precisar de forro. O forro sempre um bocadinho maior do que o nosso molde. Isso também vale para a S e para a L. E o forro que eu estou a utilizar é a tela impermeável ou bagum, mas impressa a combinar com o nosso exterior. Vamos precisar de fecho. Na S eu usei malha 3, na L e na M vou usar malha 5, mas se quiserem usar os 3 em malha 3 ou as 3 peças em malha 5 também pode ser, não há qualquer problema. Tem que ser sempre um bocadinho maior, que daqui até aqui cortam sempre um bocadinho maior para depois conseguirmos colocar o cursor, tá bem? Eu estou a usar este, o Rainbow, que eu acho que fica lindíssimo e que temos muitas cores que podemos conjugar nas nossas peças. Estou a usar um cursor de malha 5 dourado e por fim vamos precisar de viés para finalizar a parte interna. Podem usar o viés comum, podem usar o viés gorgurão ou então o viés bonéon, que também fica muito bem. E estes são então os materiais que vamos precisar para a peça 2. Para começar a fazer esta peça, em primeiro lugar, vou então destacar o fecho. Vai ser mais fácil porque ele, como tem um bocado arredondado, é mais fácil costurarmos só com uma parte. Se tiver as duas, agrega sempre um bocadinho mais e ele não tem tanta facilidade em fazer curva. Deixo então só um bocadinho a mais do fecho, para depois conseguirmos colocar os cursores. E vamos aqui na parte arredondada até esta parte aqui, só fazer uma costura à beirinha. Fazem devagar a costura, porque o fecho acompanha a curva, para ficar o fecho mais bonito possível na nossa peça. Agora vou fazer este
procedimento agora deste lado também, ou seja, a cremalheira virada para baixo, virada para este lado, a parte de tecida que vai ficar aqui na curva e vou fazer então a costura à beirinha. Agora vamos pegar no nosso forro e vamos pôr direito do sintético com direito do forro. Como eu disse, o forro é sempre um bocadinho maior do que a nossa peça e vamos fazer agora uma costura pé de máquina por cima do fecho, mas agora com o forro por baixo e agora aqui também outra costura pé de máquina. Atenção a empurrarem sempre o fecho para dentro para que não faça prega, vão com os dedinhos dar sempre um jeitinho para o fecho ficar sempre liso na parte de baixo. Agora vamos cortar este excesso de forro que ficou aqui mais na parte que fizemos a costura. Ele, como tem uma parte arredondada, eu vou cortar com uma tesoura zigue-zague, porque estes piquinhos que eu vou fazer aqui vai fazer com que quando viramos para o lado direito a curva fique muito mais perfeita. No entanto, eu sei que há meninas que não gostam de cortar o fecho, então assim cortam com uma tesoura normal esta parte e podem fazer uns piquezinhos sem apanhar o fecho da própria tesoura para não agregar tanto tecido aqui na parte da curva. Vai ficar então assim desta forma. Agora é só virarmos para o lado direito a nossa peça. Empurram bem aqui as curvinhas da nossa peça para ficar o arredondado o mais perfeito possível. Ou seja, quando vocês estiverem depois a costurar aqui à beirinha, vão dando sempre aqui também um jeitinho com o dedo para ficar o mais arredondado possível. Vai ficar então assim e agora sim vou fazer a costura à beirinha aqui a toda a volta da nossa peça. Aproveito, faço por ponto aqui também na zona do fecho e faço esta costura toda aqui à beirinha e corto este excesso de forro que ficou a mais. Não corto ainda é a zona do fecho porque ainda falta-nos colocar o cursor. Vai ficar então assim desta forma. Como veem, depois o arredondado fica muito mais perfeitinho e termos o cuidado de esticar o fecho faz com que o nosso fecho também fique bem certinho aqui na parte de cima. Agora vamos colocar o nosso cursor, eu só vou colocar um, mas se quiserem colocar dois cursores também pode ser. Eu, como vou só colocar um, então vou colocar do nosso lado direito, ou seja, a imagem da frente é esta, então aqui o meu lado direito é onde eu vou encaixar o cursor. Vocês podem fazer desta forma, se for mais fácil, depois viram a peça do avesso. Eu gosto já de virar do avesso, que eu acho que é muito mais fácil, assim não temos que depois virar a nossa peça e correr o risco de o fecho abrir-se e temos que voltar a pôr. Então, eu acho muito mais fácil desta forma. Eu vou juntar aqui as costuras e a lateral aqui certinha. Vamos pôr uma molinha só para segurar, para ser mais fácil. Já cortei a cremalheira de um dos lados e agora é só encaixarmos o nosso cursor na parte que é arredondada. É a parte que vai encaixar aqui no nosso fecho. E quando estivermos próximo da parte que já cortamos, encaixamos também. Esta é a forma que eu acho mais fácil de colocar o cursor. E agora empurram o cursor desta forma, tá bem? Como eu só quero colocar um, se fosse dois, agora encaixavam aqui e juntavam aqui ao meio. Como eu só quero colocar um, vou tirar e vou voltar a encaixar novamente e deixar aqui no meio. Já coloquei então o cursor, deixei aproximadamente aqui no meio. Agora é muito simples, vamos só costurar aqui as nossas laterais e colocar o viés. Para isso vamos só juntar direito com direito, alinhar aqui a nossa lateral. Podem colocar uma molinha se for mais fácil e vamos fazer uma costura pé de máquina. Depois vamos cortar este excesso de fecho e colocar o viés. Cortamos então o excesso de fecho e agora para colocar o viés eu vou queimar aqui a pontinha para ele não se desfiar, bem queimadinho.
E agora é só juntar aqui ao meio. Atenção, cortem todas estas linhas que estão aqui a mais. Podem passar aqui também o isqueiro para queimar a linha para não ficar a ver-se. Aqui vocês podiam fazer assim uma dobra e virar e ficar assim com este acabamento desta forma, ou então, como eu vou fazer, já que queimei a pontinha, vou só fazer assim e costurar aqui à beirinha, que ao mesmo tempo estou a costurar em cima, já estou a costurar em baixo e prendo dos dois lados. Vou fazer isto neste lado e neste lado. Agora é só colocarmos as caixinhas de leite. Este aqui, a caixinha não consegue encaixar 100% esticado, mas podemos fazer de uma forma bem fácil. Aqui primeiro abrem o fecho, o cursor, que facilita-vos na costura, e vamos só esticar desta forma. Ou seja, como podem ver, ele não bate bem certinho. Estiquei aqui melhor, que eu agora para vos mostrar não fica tão bem, mas esticam bem e vão ver que aqui vai ficar ligeiramente um bocadinho maior, não há qualquer problema. Tombam o viés para um dos lados e vão seguir esta linha de baixo, não aqui a de cima, mas sim nesta de baixo, fazem uma costura reta. O importante aqui é que a costura seja reta e depois cortam este pequenino excesso que ficou aqui a mais. Vai ficar então assim desta forma, só para vocês entenderem, não sei se conseguem ver aqui a costura, mas como podem ver a costura é retinha, ou seja, agora é só cortar este excesso que ficou aqui a mais, desde que a costura esteja reta, está tudo bem, é reta. Pronto, agora é só colocar o viés da mesma forma que pusemos aqui e fazer esta caixinha de leite e colocar o viés também deste lado. E ficou então assim a nossa peça. Esta aqui então é medida M, como veem é bastante fácil de fazer. Ficou assim uma gracinha com este efeito cremalheira colorida. Na parte de dentro ficou bem ampla, bem linda também, com o forro a combinar com a parte de fora. Espero que tenham gostado desta aula, que façam muito destas peças. Não se esqueçam de colocar lá no grupo da costura com a Ninoca as vossas peças, para que eu e as meninas possamos ver os vossos trabalhos. Se gostaram desta aula, por favor, não se esqueçam de colocar aquele gosto, comentar, partilhar com os amigos. Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nenhuma aula que nós fazemos aqui. Até à próxima, um beijinho!